Na Bíblia Sagrada que os pensamentos de Paulo a respeito dos cristãos não era nada bom. Então ele ia em busca de cristãos, ia dispostos a pegá-los, a prendê-los ou até mesmo matá-los, né? E aí no caminho de Damasco ele tem uma surpresa, e repentinamente essa surpresa veio dos céus, irmão. Aleluia. Veio dos céus, porque a glória de Deus, e a glória de Deus que eu estou falando aqui nesta noite é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu estou falando dele. Ele é a glória de Deus revelada, e aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer o Senhor da glória, o Santo Filho de Deus, Jesus Cristo. Aleluia. Então, meu irmão, o que é que eu quero chamar a tua atenção? Que a ida de Jesus ao encontro de Paulo mudou de vez o cenário da vida de Paulo. Aleluia. Você está entendendo, irmão? Mas mudou mudando, porque quem muda os pensamentos? Você pode dizer, pastor, o homem é mau, o homem é ruim, o homem é cheio de maus pensamentos, mas Jesus purifica pensamento. Se tem um que purifica pensamento, muda coração, põe um espírito novo, é Jesus Cristo de Nazaré. E quando ele vai ao encontro do homem, eu quero ver onde é que ele vai se esconder. Aleluia. Aleluia. E aí vem essa questão, irmão. Veja que Paulo foi alcançado por Jesus, transformado por Jesus, lapidado por Jesus, regenerado por Jesus, levantado por Jesus, para pregar o evangelho a grandes e pequenos nos quatro cantos da terra. Glória a Deus. E hoje nesta rua, neste lugar, neste culto de ação de graça, você está tendo o privilégio de ouvir palavras escritas por este apóstolo. Aleluia! E ele fala desse texto tão importante. Eu não me envergonho do evangelho. Quem foi que falou foi Paulo, mas falou depois de convertido. Aleluia! Não me envergonho do evangelho, porque a palavra evangelho significa boas novas, e é no evangelho, na palavra de Deus, que nos trouxe o Senhor Jesus, que ficamos sabendo o que, pastor? Que somos pecadores, mas que Deus nos ama e nos oferece o seu perdão na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ele nos dá salvação, Deus nos dá gratuitamente salvação, Deus nos oferece perdão em Cristo, salvação em Cristo e vida eterna em Cristo. Aleluia. Então você vai ver que é através da pregação do evangelho e o conteúdo que traz o evangelho de Cristo, porque o conteúdo do evangelho de Cristo é o próprio Cristo como salvador de todo aquele que crê. Aleluia. Quem está ouvindo? Amém. Você está ouvindo? Esse é o evangelho de Cristo. Tinha um diácono que aparece como evangelista em Atos dos Apóstolos. Ele chega numa cidade por nome Samaria, e ele chega lá pregando que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de todos. E houve salvação naquela cidade. Aquela cidade ouviu a palavra, aquela cidade creu na palavra, aquela cidade se encheu de gozo. Aleluia. Porque o evangelho, quando você aceita o evangelho de Cristo, ele te traz vida, e vida com abundância. Ele te traz salvação, ele te traz as bênçãos de Deus e a promessa da eternidade com o próprio Deus depois da vida, para todo aquele que crê. Então você vai perceber que é na pregação do evangelho que nós conhecemos o plano de quem? Salvador de Deus. Aleluia. E é através da pregação do evangelho que Deus oferece salvação a todos os homens nos quatro cantos da terra. É na pregação da sua palavra, dos ensinos de Jesus, das palavras de Jesus, aleluia, que Deus oferece salvação. Então olhe bem, Paulo afirmou: não me envergonho de falar da palavra de Deus, não me envergonho de anunciar Cristo como Senhor e Salvador de todos, porque esta é a única e absoluta verdade. Aleluia. Isso não muda. Não me envergonho também de dizer para você que assim como Ele me alcançou, tem cuidado de mim, tem me lapidado, tem me regenerado e tem me usado na sua obra, Ele deseja fazer a mesma coisa através de você, se você aceitar o que Ele te dá. O dom da salvação. Que dom da salvação, pastor? É o que Jesus nos dá. Salvação.
Se você aceita a salvação de Deus, você confessa a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e então você terá uma nova vida, guiada e comandada pelo Espírito Santo, e você também será um servo de Deus na terra, porque Deus há de te usar para os teus propósitos, para os seus propósitos. Aleluia. Então observe, não me envergonhe do Evangelho. Eu não tenho vergonha de estar na esquina, na rua, falando da palavra de Deus. Não tenha vergonha de anunciar que Jesus é o Senhor, porque isso é absoluto, isso não muda, é verdade? Aleluia. E todo aquele que crê, agora olha que coisa grande, Paulo está dizendo, eu não me envergonho, porque o Evangelho, olha o entendimento de Paulo, o Evangelho é salvação. Já deu para você entender que Deus está salvando o homem através da loucura? Paulo chama loucura da pregação do Evangelho. Porque para muitas pessoas, e nós também que já estivemos lá, observando outros que já eram salvos e que já estavam servindo ao Senhor e proclamando as boas novas do Evangelho, nós também um dia ficávamos olhando e perguntando, que maluquice é essa? O que é que estão fazendo? Aleluia! Que doideira é essa? Que coisa estranha, não era? Porque não tínhamos a mente de Cristo, mas o Evangelho já era ministrado ao nosso coração. Até que o Senhor nos alcançou, até que o Senhor nos salvou, até que a palavra frutificou dentro de nós. Você nem quer saber quantos Deus vai salvar, irmão, porque Deus vai salvar muito. E nesta noite a semeadura é grande no coração destas almas, e esta semente que está sendo semeada vai germinar, vai frutificar e vai salvar vidas para o reino de Deus. Aleluia! Aleluia! Eu não tenho vergonha do Evangelho. Por quê? Porque é através do Evangelho de Cristo que Deus salva. Então tem que pregar a palavra para que o Espírito de Deus possa confirmar aquilo que foi pregado. Quer dizer isso, pastor? Nesta noite eu estou pregando salvação e Deus vai confirmar essa palavra. Quer dizer, com o passar do tempo, com o passar dos dias, Deus vai confirmar essa palavra. Daqui a pouco vai ter gente chorando dentro de casa, na cozinha, na sala, olha, irmão, nesse loteamento, com sede de entregar a alma a Jesus Cristo. Obra do Espírito Santo, aleluia! Deus confirmando a sua palavra. Meu irmão, nesta noite o Senhor está dizendo para você, eu sou salvação para ti e tua casa, eu sou salvação para ti e tua casa, regeneração e vida eterna. Aleluia! Eu só posso agradecer a Deus, irmão, uma palavra dessa, uma palavra de salvação, uma palavra que expressa a justiça do Deus Todo-Poderoso. Aí Paulo vai dizer, a salvação é para todo aquele que crê. Meu amado irmão, nós não sabíamos da nossa condição, até que Deus nos mandou o seu Filho Jesus e Ele nos anunciou o Evangelho. E a palavra de Deus clareia bem a nossa mente, o nosso coração, e nos mostra quem somos nós diante de Deus. Pecadores necessitados de salvar, de regeneração, de purificação, de santificação, e para que estejamos nós um dia com Deus eterno, precisamos nascer de novo. Glória a Deus. Nascer de novo. E a parte boa é que Deus nos amou, Deus nos ama, e foi Jesus que disse a Nicodemos, olha Nicodemos, homem, Deus amou o mundo de tal maneira, mas de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, o único Filho, aleluia, para que todo aquele que nele crer, não pereça. Olha o meio pelo qual Deus está salvando, pela fé. Essa fé tem um alvo, Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso é chamado de fé salvífica, e todo aquele que crê na pessoa de Jesus, nas palavras de Jesus, é salvo para a glória de Deus. Aleluia. Alavassúria, alavassúria, aleluia. Igreja do Senhor, veja que coisa tremenda.
Alguns podem dizer: Deus não me vê, Deus não me ouve. Como é que Ele não te vê e não te ouve? Tu não estás ouvindo a palavra, não. Isso é amor de Deus. Ele se fez como um de nós. Disse João: eis que o Verbo se fez carne e esteve em nosso meio, cheio de glória, para a nossa redenção, para realizar a obra na cruz do Calvário, para derramar o seu sangue puro e santo, para a nossa remissão e salvação de nossas almas. Deus tem expressado o seu amor, e este amor é anunciado a todas as nações da terra através da pregação do Evangelho de Cristo. Aleluia! Então olhe bem, Deus faz acepção de pessoa, pastor? Não. A salvação é anunciada através da pregação da palavra a todas as pessoas. Você ouviu a verdade nesta noite, a verdade contida na Bíblia Sagrada. Agora cabe a você: ei, disse isso é verdade ou se isso é engano? Porque disso aqui depende da sua vida eterna com Deus. É caso de vida ou morte, irmão, o que você está ouvindo nesta noite. Porque se isso aqui é verdade e você tem como verdade, confessa a Cristo já, confessa a Cristo agora, procure viver ainda com Ele nesta terra e desfrutar a eternidade com Ele. Aleluia! Você é capaz de discernir e você é convidado a fazer uma escolha quando você ouve a pregação do Evangelho, se é verdade ou se é mentira. Aleluia. Bendito seja Deus. Paulo disse: o Evangelho é poder de quem? De Deus. Para a salvação de quem? De todo aquele que crê. Aleluia. Você está entendendo? Todo aquele que crê. O reino de Deus, ele jaz em nosso meio. O Espírito Santo também habita dentro de cada crente. Aleluia! Você está entendendo? A presença de Deus está nesse lugar. Você está sentindo a presença do Pai. Você está compreendendo porque o Espírito de Deus está operando nesse lugar através da pregação desta palavra. Isso vem de Deus. É para a glória do nome dEle, para a salvação das nossas almas. Aleluia! Amém, meus irmãos? Aí veja que Paulo fala de fé. Esta fé que salva. O Evangelho pregado, o Evangelho que salva é o Evangelho de quem? De Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é um Evangelho que liberta, é um Evangelho que cura, é um Evangelho que restaura, é um Evangelho, irmãos, aleluia, que salva, transforma e regenera o homem pecador numa nova criatura, para a glória de Deus. Aleluia. Eu estou tanto tempo na igreja, pastor, mas eu nem sei quem é Jesus. Então você precisa nascer de novo. Você não está ouvindo, crescendo no verdadeiro Evangelho. Porque quem aceita o verdadeiro Evangelho de Cristo se torna uma nova criatura. Porque esse poder tem a palavra de Deus. Aleluia. Paulo vai dizer: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí Paulo vai dizer: primeiro do judeu, vocês estão lembrados? Nação de Israel. Depois dos gregos, ou seja, dos judeus e dos gentios, ou das nações da terra. Quem está entendendo? Amém. Primeiro ele veio à casa de Israel. Aleluia. Como Israel, a maioria dos israelitas não aceitaram a palavra de Deus, então foi pregado às demais nações da terra. Aleluia. Os gentios, você, olha só, você está ouvindo uma palavra de salvação hoje aqui, Você está ouvindo uma palavra de salvação hoje aqui, Pedro Velho, Rio Grande do Norte, Brasil. Você está entendendo? Mas essa mesma palavra está sendo pregada nos Estados Unidos, na Itália, Roma e demais nações da face da terra. Aleluia! Deus está salvando. Amém? Amém, Jesus. Por quê, pastor? Aí Paulo vai dizer: por que não me envergonho do Evangelho? Porque, versículo 17 para a gente fechar, porque nele se descobre a justiça de Deus. Onde é que se descobre a justiça de Deus? No Evangelho. Deus é justo. Deus é justo.
Como, pastor? Deus é justo. Por quê? Por causa de um pecado, todos pecaram. E por causa de uma multidão de pecado, muitos são salvos. Dá para entender isso? Não. Aleluia. Vou explicar para você direitinho. Por causa de um primeiro Adão, a humanidade caiu. Mas por causa de um segundo Adão que vem dos céus, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, a humanidade recebe a graça da salvação. Veja só, através de um veio o pecado, e através de um Deus oferece salvar. Ele é justo ou não é justo? Aleluia. Para você desfrutar da justiça de Deus. Amém? Amém. Amém? Amém. Você entendeu? E Paulo diz, quando o homem se volta para Deus, entende e compreende a plenitude do Altíssimo nessa graça divina do Senhor, o que é que vai acontecer? Ele vai viver de fé. E o que é viver de fé em fé? É viver na dependência do Todo-Poderoso, dia após dia, tendo a certeza que o Deus vivo te guarda, te cuida, te protege, te livra e te usa na terra para os propósitos deles também. Aleluia. Então você vai ter o que você não tinha através de Cristo. O que, pastor? Um relacionamento com Deus vivo, Senhor dos céus e da terra. Glória a Deus. Tudo isso nos é trazido através do Evangelho. Então, eis as boas novas. Deus continua salvando, oferecendo perdão, salvação no Cristo. Aleluia. Entenda uma coisa, irmão. Todo ser humano, olha para cá para a gente finalizar. Por causa do primeiro Adão, toda a humanidade pecou. Deus não fez dois casais no princípio. A Bíblia fala e nos ensina que Deus criou um, e eu creio. E Deus criou um casal com um propósito tão glorioso que você nem imagina. Qual era, pastor? Encher toda a terra, povoar toda a terra com famílias. Louvado seja Deus. Deu para entender o negócio? Glória a Deus. Não é assim que funciona? Ou não? Aleluia. Pois é. Agora pense você. Esse primeiro nascimento, quando o filho veio a esse mundo, é chamado de nascimento natural. E todo aquele que nasce nesse mundo, no mundo já contaminado pelo pecado, no mundo já debaixo de uma sentença, necessita de um salvador. O simples fato de você nascer aqui como ser humano faz de você um homem pecador, de uma natureza pecaminosa. E para você poder estar um dia com Deus vivo, a sua alma precisa ser purificada e a sua mente santificada. Aleluia. E só tem um jeito. Quem pode purificar a alma do homem? Glória a Deus. Aquele que deu ao homem a alma, espírito e corpo, o Deus vivo, Criador de todas as coisas. E ele falou através dos profetas. O profeta Ezequiel fala sobre isso. No capítulo 36, ele diz que viria um dia em que Deus daria ao homem do seu Espírito. Estou falando do Espírito Santo, aquele que vem da parte do Pai. Deus daria ao homem do seu Espírito, para que o homem tivesse a sua mente restaurada e regenerada, e a sua alma purificada. E para isso era necessário que um sacrifício fosse oferecido. E o sacrifício, o Filho de Deus pagou na cruz. O preço por mim, o preço por você. Entenda bem, o diabo venceu a primeira Eva e o primeiro Adão. Mas em cima de Jesus ele não levou vantagem, não. Contra Jesus ele só perdeu. E é exatamente porque Jesus venceu que todo aquele que crê em Jesus Cristo e se firma nele é mais do que vencedor. Aleluia! Entenda. E é exatamente por Cristo que entramos na glória eterna. Então todo aquele que crer na pessoa de Jesus, nas palavras de Jesus, né, naquilo que ele traz da parte de Deus, esse faz dele o Filho de Deus e um verdadeiro Cristo, aquele que vem com a completa
verdade. João Batista falou sobre ele dizendo: olha, a lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade, disse o profeta João Batista, vieram através de Cristo. Então eis a graça, a presença e a verdade do Evangelho do Deus Todo-Poderoso nesta noite. Meu irmão, não perca mais tempo, não perca mais tempo, o fim está chegando. Deus continua usando a sua igreja, os seus servos ministrando a sua palavra. A porta ainda está aberta, ainda há tempo para você se voltar para Deus e aceitar a graça da salvação em Cristo Jesus e estar na eternidade com Ele. Glória a Deus. Então entenda, Deus é justo. Por um vem a condenação, por outro vem salvação. Quem pode aplaudir Jesus? Amém, Jesus. Creia, meu irmão, é pela fé, viu? Fique de pé, vamos orar, encerrar o culto. Peço ali, por favor, a